Nutricionista precisa mesmo dar retorno? O que fazer na consulta de retorno? Olá, DigiNutris, tudo bem? Meu nome é Julia Bergman, sou nutricionista e mentora de nutricionistas. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre retorno. É importante dar retorno? É um bônus dar retorno? Eu sei que muitas vezes a gente tem essa dúvida, principalmente no início da profissão, porque eu mesma já cometi esse erro, achando que eu precisava sim dar retorno, pensando em agregar mais valor e até mesmo por acreditar que era obrigatório nutricionista dar retorno. A verdade é que não é obrigatório nutricionista dar retorno, porque o retorno, ele é a conduta da tua primeira consulta. Como, por exemplo, num tratamento médico, ele te avalia nessa primeira consulta, prescreve exames e daí tu volta no retorno para ele analisar os exames e aí sim prescrever a conduta. O que não acontece com nós nutricionistas, porque na primeira consulta a gente já consegue ter o diagnóstico e com isso prescrever a nossa orientação, a nossa estratégia, o nosso planejamento nutricional. Por isso é um mito acreditar que nutricionista precisa dar. Além disso, eu sempre falo para vocês sobre a importância de ser posicionada com o teu propósito de marca. E não apenas a nutricionista que dá desconto, a nutricionista que dá uma consulta de graça. É muito importante vocês serem posicionadas e realmente as pessoas que quererem passar na consulta de vocês pelo fato de serem vocês. Ela se identificou com a tua conduta, com o teu trabalho e não simplesmente porque a tua consulta tem ou não tem retorno. Até porque muitas vezes tu atrai o paciente errado, o paciente do precinho, que a partir do momento que tu tira o retorno ou que tu muda o teu preço, esse paciente ele já acaba saindo do teu tratamento nutricional. Agora, a partir do momento que se tu posiciona a partir do valor da tua marca, não importa se tu tira o retorno, se tu aumenta o valor, desde que tu cada vez mais melhora a tua experiência, melhora o resultado desse teu paciente, busque sempre evoluir na tua profissão, esse paciente ele vai continuar contigo, porque ele é fidelizado contigo e não pelo bônus de ter uma consulta de graça. Além disso, eu sempre falo para vocês que a nossa função como nutricionista, como eu estava comentando, é mostrar o nosso propósito. E às vezes a avaliação física, às vezes a consulta de retorno, ela encaixa apenas numa avaliação física. E não é a avaliação física que é a nossa principal missão como nutricionista. Nossa principal missão como nutricionista é educar as pessoas de uma forma nutricional. Porque a avaliação física, um educador físico faz, uma esteticista pode fazer, uma médica pode fazer, qualquer profissional pode fazer. Agora, reeducar o paladar, prescrever uma dieta, orientar o paciente da melhor forma possível em relação ao objetivo dele, a alimentação, é uma função exclusiva do nutricionista e nós somos os profissionais mais capacitados para isso. Então, por isso, utilizar 1 hora do teu tempo, 30 minutos do teu tempo, apenas para fazer uma função que não é a tua principal função, tu não vai estar exercendo 100% o teu propósito e valor de marca. Por isso que eu sempre falo, tá, ok que seja um retorno, mas é importante nesse retorno também mostrar um pouco, agregar um valor além dessa avaliação física. Por isso que aí às vezes já não fica muito viável fazer um retorno, porque às vezes esse tempo de 30 minutos vira um tempo de quase 1 hora, porque às vezes o paciente ele vai ter dúvidas, enfim, e pensando em esclarecer a dúvida, não tem como a gente falar, não te respondo hoje, só na próxima consulta. É muito importante a gente sempre buscar ser o mais solista possível, até porque é uma experiência, é um tratamento nutricional. Então, muitas vezes, tu acaba fazendo 2 consultas e o valor da tua consulta acaba sendo dividida por 2. Então, por isso, tu acaba desvalorizando também o teu preço, o teu serviço e até mesmo o teu posicionamento profissional. Então, por isso, eu não indico retorno. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, para as minhas alunas, e até quando eu tirei o retorno, foi libertador, porque o retorno ele só me gerava dor de cabeça, sempre tinha desmarcações, remarcações, porque como é, entre aspas, gratuito, muitas pessoas acabam não valorizando também esse tipo de serviço. Isso me gerava muito mais frustração, muito mais ansiedade e que não tinha o retorno que eu gostaria. Então, quando eu tirei esse retorno e coloquei realmente consultas de acompanhamento, foi muito mais libertador e realmente o paciente ele valorizou muito mais a minha consulta e eu consegui mostrar cada vez mais o meu valor como nutricionista. Porque nessa consulta de acompanhamento eu fazia realmente a consulta que aquele paciente merecia e eu transformava realmente aquela vida do paciente em vez de fazer apenas uma consulta simples de retorno. Júlia, mas eu ainda cobro o retorno, o que fazer? Se tu deseja tirar o retorno, a minha sugestão é tire primeiro para os novos pacientes. Os que estão chegando e que ainda não sabem dessa tua metodologia. Porque a partir do momento que eles entraram, eles já vão seguir esse novo protocolo. E aos poucos, pelo menos dê um prazo de 2 meses
para retirar também esse retorno dos teus pacientes. Avise sempre com antecedência, explicando o motivo também do porquê tu vai tirar esse retorno, que é para agregar mais valor, mais experiência e para que ele tenha mais resultado. Mas se você não deseja tirar o retorno, não esqueça também de incluir o valor dessa segunda consulta dentro do valor da tua consulta principal. Porque, como eu falei para vocês, nós nutricionistas, a gente tem que valorizar, porque nós estudamos muito, a gente está sempre buscando evoluir, inovar, lemos livros, participamos de congresso, investimos anos da nossa vida pensando na nossa formação profissional. Então é muito importante valorizar realmente o teu trabalho. Não é apenas uma consulta, e sim todo o nosso pós-consulta, todo o bastidor e até mesmo toda a história que a gente teve antes de estar ali dentro daquela consulta nutricional. Então valoriza o teu trabalho, valoriza os teus sonhos e principalmente o teu trabalho e a tua profissão. E nessas consultas de acompanhamento, sempre lembra de agregar o máximo de valor para esse teu cliente. Agrega experiência de consulta, que a gente falou num vídeo recente aqui. Quanto mais tu ativar os 5 sentidos, mais inesquecível se torna o teu tratamento nutricional. Além disso, entenda, faça perguntas estratégicas para abrir e entender realmente qual está sendo a maior dificuldade, a maior dor e desejo desse cliente também. Nessa consulta de acompanhamento, trabalhe com ferramentas, com lâminas motivacionais, lâminas também relacionadas à maior dificuldade desse cliente naquele momento. Então não tem um protocolo pronto, o que fazer nos acompanhamentos. Cada paciente ele vai depender de uma demanda diferente. Se ele está tendo resultado, se ele não está tendo resultado, qual que está sendo a maior dificuldade atual, o que está dando certo, o que não está dando certo. E na consulta de acompanhamento, tu vai fazendo esses ajustes. Muitas vezes de uma nova suplementação ou retirada de uma suplementação, prescrição de exames, leitura de exames, outros tipos de prescrição, de orientações ou até mesmo de plano alimentar, prescrição de novas dietas, de novos produtos. Então tudo isso tu poderia estar fazendo dentro de uma consulta de acompanhamento, porque eu sei que várias de vocês têm essa dúvida sobre o que fazer nesse tipo de consulta. Então essas são as principais estratégias para que tu consiga realmente trazer uma consulta de acompanhamento de impacto e também para que tu entenda o porquê não precisa ter retorno nas consultas nutricionais. Mas se tiver, também não esquece de valorizar a tua hora e os teus serviços. Mas lembre, Nutri, se vocês forem tirar o retorno, não esquece de falar que não é que tu vai apenas tirar o retorno, não vai incluir um tipo de serviço, e sim com que tu vai evoluir na tua experiência e agregar ainda mais resultado para esse cliente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir no Instagram, @DigiNutri, e também de se inscrever aqui no canal. Me conta se esse conteúdo te ajudou. Um super beijo e até o próximo vídeo.